OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o prazer, a honra de conversar com Valmir Sierra Fernandes, CEO, fundador da XLZ, empresa de antecipação, vou chamar assim de recebíveis, e já ele me corrige. Valmir, é um prazer tê-lo conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado, professor. O prazer é meu aqui. Valmir, você tem uma trajetória fantástica no mercado financeiro, principalmente em bancos. Você trabalhou no Banco Itaú, fez parte da equipe do ministro Meirelles com relação ao Banco Digital. Conta um pouquinho da tua trajetória bancária. Eu vou dizer para você que eu devo ser um dinossauro da época dos bancos, porque eu tenho uma história bancária que ninguém mais tem a mínima ideia de que aquilo realmente ocorreu, né? Final dos anos 60, entrei no Banco Bandeirantes, ao início dos anos 60, e fiquei quase 10, 11 anos no Banco Bandeirantes do Comércio. Passei por várias sessões na época, poderia ter tido uma carreira bancária se não tivesse sido chamado para trabalhar com um grupo de professores na assessoria econômica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Aquela época já foi renovada mais tarde, mas as mudanças que estão ocorrendo são fantásticas. Falaremos dela daqui a pouco, mas fala um pouco antes da tua trajetória. Eu também, professor, assim, eu vi um pouquinho depois, né? Eu comecei em banco na década de 80, e um pouco antes dos planos todos econômicos, eu comecei em 84, eu comecei em tecnologia, eu tenho a formação original de tecnologia, depois fui complementando e fazendo outros cursos de administração, de marketing, de gestão tributária, mas eu fiquei 12 anos em tecnologia, e nesses 12 anos eu participei de todos os planos econômicos, sendo a pessoa lá do lado de lá da tecnologia que bloqueava a conta, que usava tablita, todas essas coisas que o pessoal nem sabe do que se trata agora, né? Mas convertendo, dividindo a moeda por 2.750, por 1.000, e por todos os valores possíveis e inimagináveis. E depois eu migrei para a área de produtos, eu fiquei uma temporada também dentro do Private Bank. Eu passei pelo BCN, Safra, Lloyds, Bank Boston, o Itaú, e depois finalmente no original. Passei por bancos internacionais, nacionais, pequenos, médios, analógicos e digitais, né? Então, eu acho que foi muito legal, aprendi bastante. Eu, na penúltima experiência, estava no Itaú, eu já tinha vontade de ter um outro empreendimento, né, que é o caso aqui da XLZ, mas na época ainda não tinha tecnologia. Em 2013, eu fui convidado para participar do projeto do original, achei legal, e realmente foi muito bom, porque mudou a minha visão até de como que eu iria montar meu próprio negócio, dado que eu tive a possibilidade de ter contato com tecnologias que estavam acabando de chegar aqui no mundo, né? Então, são coisas muito interessantes, com muita inovação e realmente um modelo mental, né? Então, você estava falando do banco lá atrás, realmente a gente veio passando por uma revolução, meio que sem perceber, mas eu acho que nos últimos anos a gente realmente não conseguia mais não perceber, né? Porque a conclusão que eu cheguei é que a diferença entre o que a gente conhecia e um banco realmente digital, né? Porque tem vários bancos aí dizendo que são digitais, mas o digital, ele na verdade não tem a ver com a tecnologia em si, mas ele tem a ver com o modelo mental.
Então, é você fazer o que precisa ser feito e não simplesmente eletronizar algo que já era feito, né? Então, porque a gente trabalhou muito tempo nisso, a gente vinha com controles, a gente vinha automatizando aqueles controles e tentando colocar máquina no lugar de gente e tentando reduzir custo e sempre usando a eletrônica para isso. Mas, de repente, a gente percebeu, por exemplo, você pega um banco digital, quando a gente foi lá no projeto, uma das coisas que a gente estabeleceu o banco não tem agência. Ele pode ter uma construção, é um espaço para alguma coisa, mas ele não é agência, porque você tem um aparelho aqui, um celular, que ele é o teu controle remoto, a tua agência está com você. E aí, quando você fala que você não tem agência, isso torna uma complexidade enorme, porque o nosso modelo vai desbloquear o cartão, vai aonde? Vai na agência. Se você vai abrir conta, vai aonde? Vai na agência. Então, a diferença é que a hora que você fala que aquilo, você tirou algo que não pode mais existir, então, dado que eu não tenho agência, como que é esse novo negócio? Então, como que eu sei que o cliente é ele mesmo? Quem está usando o telefone é o cara que está abrindo a conta, ele é o dono daquilo, né? Ele é a pessoa, ele é ele, né? Então, você começa a desenvolver, usar tecnologia com reconhecimento facial, com localização e com uma série de coisas. Então, a informação... E aí, no original, a gente criou um conceito de que assim, a gente tem a informação que, quando tratada, ela gera um conhecimento e, quando aplicado, gera um negócio, gera uma ação. Então, eu acho que este é o conceito que eu vejo como digital, que é um conceito mental, porque, assim, na medida em que você transforma informação em conhecimento, se você sabe, por exemplo, que um cliente todo mês paga o condomínio e ele agenda com 3 dias de antecedência, por que eu preciso esperar ele atrasar o condomínio para avisar para ele que ele esqueceu? Eu posso avisar, inclusive, que ele esqueceu de agendar 3 dias antes do erro, né? Eu não preciso esperar ele atrasar o condomínio, e muitos nem avisam, né? Mas a gente consegue fazer isso, porque se você tem informação, você vê o comportamento. Então, são uma série de mudanças que eu vejo que está acontecendo no mundo, que leva para onde a gente está aqui, e é o que as fintechs estão fazendo, e essas novas empresas, né? De uma forma muito mais rápida, porque a tecnologia ajuda a gente também a fazer esse tipo de coisa. E na medida que o modelo vai evoluindo, isso os problemas vão se resolvendo de um jeito diferente, né? É verdade. Bom, você está me lembrando, algo que ocorreu logo depois da implantação do Plano Real, com uma gravidade muito, muito forte sobre o sistema bancário, naquela ocasião, né? Sabemos que os bancos, naquela ocasião, viviam da taxa de inflação. A taxa de inflação é o que dava o gás para os bancos, e sempre a ideia básica bancária do banco, desde 1920, desde a quebra da Bolsa de Nova York em 29, a ideia bancária era o patrimônio. O cara te apresentava um patrimônio, olha meu prédio aqui, na Rua Boa Vista, né? O Bandeirantes construiu um prédio fantástico lá, faraônico, lá na Rua Boa Vista. O Banco Real também tinha construído um prédio fantástico lá. Então, ele apresentava o prédio como para dizer para o correntista, olha, não se preocupe comigo, olha o que eu tenho aqui. Ele tinha patrimônio. Só que lá naquela ocasião, em 1995, os bancos tinham patrimônio, mas não tinham liquidez. E eles acabaram quebrando. Gigantes quebraram, Nacional, Econômico, Bamerindos, e houve uma transformação muito positiva, e uma nova legislação ocorreu também por parte do Banco Central para monitorar melhor a conta reservas bancárias. Bom, mas aí o que foi ocorrendo? Que os bancos foram colocando, e tudo o que você disse aí, dentro do mesmo modelo, eles acabaram novamente se ajustando, cobrando tarifas que não cobravam antes por causa da elevadíssima taxa de inflação, passaram a cobrar tarifas sobre isso, sobre aquilo, manutenção de conta, cadastro, e acabaram fazendo
mantendo um tipo de negócio numa mentalidade antiga, que é o que você está me relatando. E eu também vivi essa parte aí. E o que ocorreu? É que num determinado momento do tempo, eu que sou dessa área e escrevo muita coisa sobre bancos, sobre economia monetária, eu dizia, e outros colegas diziam, é necessário que exista uma mudança no sistema bancário. Temos 5 bancões aí, gigantes, que dominam todo o crédito, que dominam todo o mercado. É necessário que esse oligopólio bancário seja quebrado de alguma forma. E aí vem surge uma inovação, uma destruição criativa, né? Não está destruindo o que existe, o que existia, mas está dizendo para o que existe, muda a mentalidade e faça algo diferenciado. E sobre esse diferenciado é o que eu quero conversar contigo no próximo bloco. Vamos pedir um segundinho para o nosso economista, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador. Já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer tê-los conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de estar conversando com Valmir Sierra Fernandes, que tem, conforme já conversei com ele em off aqui, que ele tem uma ascendência de avós que nasceram na minha terra, em Granada, na cidade de Granada, na Espanha. Então é meu conterrâneo espanhol também, o Valmir. Um prazer enorme, Valmir. Valmir, estávamos falando de um sistema, uma diferença fantástica entre os dois sistemas. O sistema mais antigo, que procura se atualizar, colocando uma série de aplicativos, digitalizando muitas contas, utilizamos os grandes bancos também no celular, mas a mentalidade é totalmente diferente. Eles têm outra forma de agir, fruto até da própria fundação, de 50, 80, 100 anos atrás. E há uma dificuldade pelo tamanho de se desenvolverem, de criarem outras formas iguais às formas que você criou na XLZ. Me fala um pouco como trabalha a XLZ, porque você estava me dizendo que ela antecipa pagamentos, não exatamente antecipação de créditos. Porque quando a pessoa tem um crédito, é fácil, eu vendo o crédito para você, faço a cessão do crédito. Aí você compra e ponto final. Não é isso. Você está dizendo que é antecipação de pagamentos. Explica melhor essa parte aí. Eu acho que, primeiro, aí, professor, só um pouquinho antes de falar da XLZ, acho que vale a pena fazer aqui uma introdução aqui da diferença do que acontece nos bancos, né, que você tinha falado da questão do legado, né, porque os bancos, ele tem um legado muito grande
E fazer uma transição de inovação é muito complexo por conta justamente desse legado, né? Então, o que o banco faz é que ele está no modo eficiência e as startups, as fintechs, estão no modo aprender. Então, a gente está em momentos diferentes da vida das empresas, né? Porque uma, dado que ela está aprendendo, ela está estudando, ela está inovando e está fazendo diferente. Quando a gente vai para o banco, ele está no modo eficiência, o que ele consegue fazer é evoluir o modelo dele, mas o modelo dele está evoluindo para um lugar que não é onde os outros estão indo. Então, tem um conflito grande, por isso você vê alguns movimentos, até de alguns bancos, adquirindo outras empresas, tentando criar uma coisa paralela para, em algum momento, migrar, está tentando fazer mais inovação, mais conhecimento do que tijolo, né? Então, eles têm uma questão bem complexa aí para eles resolverem, né? Mas, assim, como tem muito recurso disponível, com certeza eles também vão chegar lá. Mas o que está acontecendo com as startups é que a gente olha problemas específicos, então são empresas mais focadas e a gente consegue resolver problemas bastante importantes para as empresas e cada um foca num. No caso da XLZ, a gente estava falando até aqui fora do ar, né, a questão de que a gente às vezes tem que se apresentar como uma empresa de antecipação de recebíveis para o pessoal entender do que se trata, porque ele está acostumado a descontar duplicata, trocar uma nota lá numa factory e tal. E a gente está dizendo aqui o seguinte, o resultado é semelhante, mas a forma é diferente e a origem é diferente. Então, o que a gente faz, a gente brinca que é uma solução ecológica, porque a gente não está competindo diretamente, tentando mudar ou trocar o sistema. A gente não quer tirar o banco da situação ou qualquer outra empresa. A gente complementa com aquilo que não faz sentido as soluções existentes. Tem coisa que pode ser feito diferente, a gente já pode fazer. Então, no caso nosso, da XLZ, o que nós fazemos? A gente aproxima as empresas, as cadeias produtivas, e a gente faz com que o recurso que está sobrando numa empresa, ela se transfira para outra, sem que isso necessariamente seja uma operação de crédito. Então, as empresas, através de antecipação de pagamentos, elas estão fazendo com que os fornecedores tenham crédito, ou seja, ele antecipa, na visão do fornecedor, é uma antecipação de recebíveis. Na visão do comprador, é uma antecipação de pagamento. Mas o que acontece é que a empresa não consegue mudar o processo dela. Quando ela está comprando o produto, ela não sabe quando vai vender. Então, ela tenta também obter um prazo razoável para que ela consiga ter tempo de vender, para que ela não precise de um capital de giro para esse estoque. Por outro lado, quando ela vende o produto antecipadamente, ela criou um problema no fornecedor, porque ela exigia um prazo que o fornecedor muitas vezes não suportava, mas ele tinha que, se ele não desse o prazo, ele não vendia, então ele recorre aos bancos. Então é nesse caso que a gente entra. A gente faz com que, conforme, por exemplo, vamos pegar agora o caso que a gente imagina que pós-pandemia a economia vai crescer muito. O que vai acontecer? As empresas, o dinheiro vai chegar no varejo antes de chegar na indústria. O varejo vai começar a comprar demais e a indústria não vai conseguir produzir, os pequenos. Os grandes, tudo bem, mas os pequenos, eles não vão ter capital de giro, muitas vezes, para suportar um crescimento rápido. Porque o banco, quando olha para ele, entende que ele não merece um crédito fora do padrão dele. Então, ele está vindo num padrão que não consegue ter muito crédito e ele vai precisar de muito crédito para crescer. Como é que faz isso? De onde vem esse dinheiro? Ele vem do quem está consumindo, porque quem consome vai no varejo e compra. Este dinheiro, ao invés de ser investido no banco lá e esperar chegar o prazo, ele vai parar na mão do fornecedor, para que ele produza mais. Então, essa é uma forma mais ecológica e, na verdade, isso não é uma operação de crédito, porque o crédito tem risco e o crédito precisa de entendimento de documentos que não vão ser suportados, porque nós estamos falando de um crescimento que não existia, e nós estamos falando de uma necessidade que não existia, ela vai existir com um crescimento forte. Então, esse crescimento forte, os bancos, por serem tradicionais, por esse legado que eu falei, o banco, quando vai dar crédito para uma empresa, ele olha o caráter, ele olha endividamento, ele olha várias coisas que não faz sentido num crescimento rápido. Nós aqui conseguimos olhar a frequência com que ele vende, a recorrência, o tipo de relacionamento, são outras coisas. É o relacionamento entre as empresas. Se uma empresa vende embalagem para outra,
A outra empresa não pode parar de comprar embalagem se ela estiver vendendo muito. Então, a gente sabe que aquela operação vai continuar existindo. Então, o que a XLZ faz é justamente fazer o capital que está sobrando no comprador chegar no fornecedor mediante um desconto financeiro, o que reduz, inclusive, o custo do produto, mas ele gera um capital de giro muito mais barato para o fornecedor. E não tem impostos, não tem tarifas, porque não é uma operação de crédito, é um mero pagamento antecipado daquele valor. Quer dizer, você utiliza um dinheiro que está nas mãos de uma determinada empresa para efetuar o pagamento de um determinado boleto, uma determinada nota fiscal de outra empresa. Sim, mas que estão na mesma cadeia, são compradores e fornecedores. E como é que vocês analisam ou capturam essas cadeias produtivas? Então, através de a gente começa normalmente pelos grandes clientes, a gente tem uma plataforma digital em que a gente traz o contas a pagar dessas grandes empresas, e aí a gente entra com esses fornecedores, faz o cadastro deles e disponibiliza essa plataforma digital gratuita. E uma coisa importante, que o fornecedor, esses caras que vão tomar o capital de giro, eles têm uma plataforma gratuita, a gente brinca, né, que é o Waze dos recebíveis, porque ele consegue enxergar todas as notas que ele vendeu para aqueles clientes que estão cadastrados na plataforma. E com 2 cliques, ele faz uma solicitação de pagamento antecipado. E a gente registra a disponibilidade deste capital e a gente vai controlando. Então, não é que ele vai pagar todo o contas a pagar dele antecipado. A gente registra quanto que está sobrando no caixa dele, que ele pode pagar antecipado. Quando chega nesse limite, aí o fornecedor vai no banco, se o limite não comportar. Só que, normalmente, esses limites, eles são maiores do que a necessidade, porque, às vezes, 80% dos fornecedores são pequenos, que precisam de uma quantidade pequena de recurso individualmente, mas que para ele é muito, mas que para o comprador é pouco, porque tem grandes fornecedores, né? Você pega uma grande indústria, ela não precisa antecipar, porque às vezes ela é maior que o próprio cliente dela. Mas quando os fornecedores são menores do que os clientes, é aí que a relação fica mais interessante, é onde gera mais valor, a gente democratiza o acesso ao crédito, né? Bom, isso é uma ideia fantástica, porque o que você, pelo que eu estou entendendo, a XLZ faz? Na hora que entra uma grande companhia, ela começa a fazer uma análise de todos os pagamentos e recebimentos, vê quais são os fornecedores, e começa a criar plataformas de complementação entre esses fornecedores e a empresa. E vocês, no meio, estão dando todo o apoio do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, e todo o apoio para que esta ligação se estabeleça e seja bem sucedida. É algo fantástico. Como você colocou no início, no bloco inicial, a diferença entre estas fintechs, essas startups da XLZ e um banco, é que o banco não consegue fazer isso. Não é da natureza dele fazer isso. Ele chega ao cliente, como você disse, quero tomar um empréstimo, deixa ver o teu balanço, deixa ver o balanço dos últimos anos, deixa ver o teu perfil. Mas é uma coisa, um robô faz isso. Então, o robô faz isso. O banco, na verdade, o que aconteceu com os bancos é que ele virou um balcão que vende produtos, né? Então, ele é focado no produto e não na solução. A gente é focado no processo. A gente olha a relação entre as empresas e a gente oferece uma solução para esta relação. É diferente de você oferecer um produto individual para cada empresa, porque o banco acaba tendo que oferecer empréstimo para um, investimento para o outro. São produtos antagônicos, né? Que um paga pouco, tem que pagar pouco para poder depois cobrar do outro. A gente aqui, com um único produto, que é a relação entre eles, essa conexão, o dinheiro não transita por nós. A nossa empresa, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem R$1 bilhão disponível na plataforma para ser antecipado neste momento, de grandes empresas de varejo, do ramo de alimentos, de farmácia, e esse R$1 bilhão que está aqui disponível, ele pode a qualquer momento ser antecipado. E o que nós fazemos? Todos esses fornecedores que são donos deste R$1 bilhão,
eles têm cadastro na plataforma, conseguem enxergar sua informação, e nós temos uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, nenhum banco consegue dar, porque como nós pegamos a informação de quem vai pagar, o banco ele pega a informação de quem vai receber. Alguém vai descontar uma duplicata, ele vai lá no banco e diz, olha, eu vendi para aquela empresa, eu quero descontar. Tem risco de crédito, será que ele vendeu mesmo? Nós não, eu pego de quem vai pagar. E eu falo assim, então assim, o pagador está dizendo, eu vou pagar para ele. Então, qual é o risco de crédito dele pagar antecipado? Zero. Ele reconhece ele reconhece e paga, inclusive paga antecipado, né? E uma outra coisa que a gente faz é que muitas empresas que usam a plataforma, mesmo as grandes indústrias, fornece para eles também algo inusitado, que é a segunda coisa mais importante que as empresas pedem, que é a informação. Então, por exemplo, às vezes um fornecedor, um pequeno fornecedor de fruta, ele vende para um supermercado e ele vendeu 100. Aí ele está esperando que daqui 30 dias vai receber 100, ele recebe 80. Aí fala, por que são 80 e não 100? O mercado descontou lá uma devolução de mercadoria, uma verba de marketing, qualquer que seja a coisa que tem lá, manda uma TED para esse fornecedor e ele não sabe como controlar isso. A gente oferece essa informação porque a gente também mostra para ele esta informação. Então, ele sabe que daqui 30 dias não vai receber 100, vai receber 80 e ele já consegue conciliar antes do tempo para entender a operação dele. Então, a gente também fornece, além do recurso mais barato, a informação. Excelente. Me diz uma coisa, uma curiosidade. Você falou que tem R$1 bilhão prontos para serem utilizados. Uma pessoa comum pode participar da XLZ colocando o dinheiro à disposição? Não, na verdade é o seguinte, ela tem que participar de uma cadeia. Então, assim... tem que participar da cadeia. Da cadeia. Então, é um mercado com seus fornecedores, só que uma vez que um fornecedor entrou aqui, ele pode ver todos os recebíveis dele. E uma vez que um mercado entrou, ele consegue ver todos os fornecedores dele. Então, excelente. Agora entendi melhor. Dentro da cadeia que você organizou é que vão surgir os recursos para serem utilizados ao longo do tempo nessa mesma cadeia. Exatamente. É o recurso desta comunidade, desse ecossistema. Então, meus parabéns. E estamos, segundo o Fernando, chegando ao final do nosso tempo. Obrigado, professor Manolo. Eu agradeço aí a oportunidade de falar da XLZ, sempre um prazer. E a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, muito obrigado por terem ficado conosco nesta brilhante entrevista que eu tive com o nosso querido Valmir Sierra Fernandes. Grande abraço, Valmir. Obrigado, professor. Até o próximo programa.